Estamos de volta com o nosso Vida Melhor, fazendo alusão à década de 80. A gente já matou as saudades aqui ouvindo música da década de 80. Passeio pelo estúdio aqui relembrando com os utensílios que fizeram parte dessa época também, mexeu no coração, no imaginário, na saudade de muitos de nós, né? Sei que você aí em casa deve estar aí nesse clima, pensando, puxa, eu curtia tanto meus pratos Duralex, as minhas marmitas, o meu topodídio, o meu disco de vinil do Mamonas ou do Menudo, da década de 80 era Menudo. Então, mas aí ao mesmo tempo, talvez você esteja sentindo a crise da meia-idade. Bom, eu não sei se você já sentiu algum tipo de insegurança por estar chegando perto dos 50 ou 60. Hoje em dia a gente pode até falar que meia-idade começa nos 60, porque a gente vai viver tanto, né? Mas se você sentiu isso, não precisa se preocupar não, você não está sozinha. Essa crise pode ser desencadeada por vários fatores relacionados com essa época da vida. E entender como lidar com cada fase é importante. Não sei se é possível, mas a gente vai tentar descobrir agora com o nosso querido amigo, filósofo com formação terapêutica, autor dos CDs da coleção Energia, Carlos Florencio. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Você não sabe o que é isso, porque você é um menino de 20 anos, né? Sim, então, né? Acho que é a alma eterna. Alma né? eterna. Alma eterna. É bom. E eu digo que depois dos 40 a gente já não comemora mais aniversários. A gente celebra a vida eterna. Né? Lindo isso, lindo. Porque aí você desencana, desapega daquela sensação de que cada ano é menos um ano da sua existência. Porque automaticamente cada ano passa a ser mais um processo dentro da sua infinita manifestação. Eu acho que fica muito mais fácil quando nós temos que lidar com o fator tempo e idade. A vida ela é feita de fases e não tem uma fase que vai ser sempre permanente. É possível aqui de você conseguir viver todas essas fases respeitando os períodos da sua vida, porque ela vai ter essas fases muito bem definidas. Se você não souber viver essas fases, você vai perder o sentido da sua própria existência. Nada é constante e permanente. A única coisa imutável no ser humano é o seu lado do bem. Porque quando nós estamos no bem, porque o bem ele nunca muta. Porque no momento que você deixar de ser bem, já virou mal. Então, a única coisa permanente é realmente o bem. Então, você estar de bem com a sua idade, com a sua fase da sua vida, de bem na relação com o seu mundo, sabendo viver os vários períodos que vão fazer parte do seu processo, é uma forma saudável de você vislumbrar esse momento único que a vida lhe dá em cada período da sua existência. Então, não existe assim, amanhã vai acabar. E o ontem já terminou. A vida ela é uma constância, ela se renova a cada período. Todo dia nós no fundo morremos quando nós vamos dormir e nós acordamos cada manhã que nós despertamos. Nós morremos cada vez que nós soltamos o ar e nós respiramos vida. Então, a velhice não significa que você vai morrer, não significa que é o fim, né? Então, se você acredita na espiritualidade, a gente tem que sempre, né, acreditar que somos um ser que está aí nesse processo infinito. É claro que a sua existência aqui, ela é limitada durante um período. Durante esse período, você vai ter fases e durante as fases, você vai ter que saber viver todas elas, saber ser criança, saber ser um chato adolescente que está ali descobrindo a sua personalidade, saber ser aquele pré-adulto que ainda não é adulto, que quer dominar o seu mundo, mas não domina nada, mas ele acha que domina, né? E depois, quando você se firma lá por volta dos 30 anos, aí você diz assim, ok, agora eu já estou começando a construir alguma coisa. E aí, de repente, você vai indo, e aí chega a meia-idade, que é entre os 40 e 50 anos, mas que Elliot Jackson, em 1965, definiu como a crise da meia-idade por volta dos 50 anos de idade. Ou seja, é quando você percebe que você já não tem mais aquela juventude e para frente, meu Deus, a velhice, meu Deus, a morte, meu Deus, os dias vão terminar para mim a qualquer momento. É engraçado que você não pensa isso quando você tem 1 ano de idade, ou 10, ou 15, ou 20. Por quê?
quê? Porque você acha que a sua existência é infinita. Por que você não continua com o mesmo tipo de pensamento aos 50, aos 60, aos 70? É só uma questão de perspectiva e não definir e criar um bloqueio no seu processo contínuo e infinito. Saber viver a vida em todas as suas fases, isso é um privilégio para poucos, porque normalmente as pessoas, elas estão muito presas àquilo que ela conceitua que é uma verdade. A sua verdade, ela é imutável, amanhã ela vai ser uma outra verdade. Se você não aprender com a idade, que isso sim é a crise da meia-idade, a ser flexível, tolerante, paciente, perseverante e otimista, você com certeza vai se dar mal. Então, esse é um desafio, né, pra gente lidar aí com a meia-idade. Ser paciente, perseverante, otimista. Né, e se motivar a cada dia. É importante se motivar a cada dia. Se motivar, é isso que eu penso muito, né? Muita gente entra nessa crise porque perde a motivação diante da vida, perde objetivos, esquece de propósitos. Outro dia eu dei até muita risada assistindo uma entrevista da Oprah, a Cher, falando que acha uma grande caca envelhecer, né? E foi interessante, isso tá rodando até pelo WhatsApp, mas na verdade não precisa ser assim. Envelhecer tem coisas boas, sim. Né? São outros valores, Cláudia. Né? Você já não se preocupa com a sua imagem, você já não se preocupa com a sua conquista. A idade, eu acho que ela tem que obrigatoriamente trazer uma grande paz interior. Né? Senão você vai sofrer com a solidão, né? Vai sentir que, de repente, um vazio enorme. Eu acho que a velhice é quando você desapega do seu ego, você desapega do querer, você desapega do ter. Né? A crise da meia-idade, ela surge quando você não sabe fazer essa transposição, esse processo de mudança de um estado para um outro tipo de estado, onde os valores começam a ser completamente diferentes. A crise da meia-idade, ela vai pedir para você deixar de querer ter para ser. Ela vai querer que você tenha um propósito, porque até aos 40, 50, você está na razão da sua sobrevivência e tentando manter a sua sobrevivência. Quando chega aos 40 ou 50, você vai entrar no seu estado, no que eu chamo de processo filosófico, ou seja, você vai questionar o porquê da sua existência. Isso é filosofia, né? Então aí você vai dizer assim, mas é isso que eu vim fazer nessa vida? É essa a razão da minha existência? Será que é só isso mesmo? Mas o que terá a mais? Quando você começa a questionar a vida, né, que é esse seu ensaio filosófico, é quando você começa a sair da razão e você quer um propósito. Qual é o propósito para eu estar isso aqui na vida? Isso é bom, né? Que isso vai dar motivação. Vai dar, é esse o propósito que você agora precisa encontrar. Tem uma telespectadora, o Carlos fez uma gentileza, ele postou nas redes sociais que ele vinha e tal, e a gente compartilhou, isso foi muito bom. Recebemos muitas perguntas já pelo WhatsApp. Então a Marise Camargo, ela pergunta assim, ela é lá de São Pedro, aqui no interior de São Paulo. Ela diz, estou com 48 anos e já estou nessa fase difícil. O que fazer para ficar mais disposta? Então, nas mulheres é um pouquinho mais complicado, porque existe a questão hormonal, né? Você sabe que as mulheres, elas têm uma oscilação hormonal um pouquinho... eu não sei porque eu ainda tenho 20. Né? Claro, com certeza. Nada, eu não tenho problema de falar a idade, discuta com uma mulher, nunca discuta com uma mulher, sempre aceita, que fica melhor. Mas vamos lá. Não, você tá ótimo. Então, mas é assim, existe essa oscilação hormonal e que existe uma oscilação de humor muito mais forte nas mulheres. Então, você vai precisar criar outros valores, são outras necessidades. Tem que procurar algo que te motive, que te dê prazer, que te dê alegria, porque os prazeres já não são mais os mesmos. Você precisa renovar e criar outros prazeres na sua vida. Talvez seja um período para você fazer aquele curso que você nunca fez. Talvez seja um momento para você ler e se dedicar a coisas que você não pôde antes, porque você estava na razão, na luta para manter a sua sobrevivência, cuidar dos seus filhos, fazer todo mundo ficar legal, conseguir cumprir com a sua função de mãe, de esposa, né, de ser social. Agora não. Agora, depois dos 50, o processo é todo para você. Então, é a época que você vai, de repente, ser vó, né, de repente, se dedicar a outras coisas. E eu acho que aí é essa fase que você vai precisar saber viver de alguma forma. Quando chega nos 50 anos, vai sim, dependendo da pessoa, surgir um pouco de depressão,
tristeza, sensação de tempo perdido, de fracasso. Nossa, não vou ter mais tempo para conseguir fazer tudo aquilo que eu queria fazer, porque o tempo está curto lá para frente, né? Então dá aquela sensação de fracasso. Aí você gera uma sensação de vazio, aí você começa a comer, aí engorda, começa a se achar feio, aí entra no desespero de tentar emagrecer para recuperar, né, o seu estado bom, porque você quer se sentir jovem. Aí você resolve, então, que você tem que acabar com tudo. Aí você se divorcia. Aí você resolve encontrar uma pessoa como namorado ou como namorada mais novo do que você, por uma espécie de resgate de jovialidade, que é horrível isso. Aí, de repente, a gente vê aquela pessoa com 60 anos, 70 anos, namorando uma pessoa de 20, 30, que é de um outro tempo, que não dançou as mesmas músicas, que não gosta das mesmas coisas, né? Que tem uma diferença muito grande e que é uma busca de um resgate que é impossível. Então, você tem que saber viver o mesmo comprimento de onda, estar na mesma vibração, estar junto com as coisas e percebendo que não existe constância e permanência. Então, você vai ter pessoas hoje, amanhã poderá não ter essas pessoas. Então, viva plenamente o momento que a vida lhe dá. Ai, gente, como eu gosto de ouvir o Carlos Florencio, não é o máximo? Tem mais perguntas, eu vou voltar aqui já, tá? Segura só um pouquinho aí. Vamos continuar, então, aqui com o Carlos Florencio. Tem uma pergunta aqui que eu já dei uma olhada, achei muito interessante, da nossa telespectadora Melissa Miranda. A Melissa sempre participando, muito querida. A Melissa pergunta o seguinte: até que ponto a vaidade pode interferir no ciclo natural da vida para as mulheres que têm medo de envelhecer? Bem, a vaidade é um pecado capital, né? Então, já por si só, ela já diz que se você não cuidar, você vai perder a cabeça, né? Então, você tem que entender que a vaidade, ela significa que você necessita disso para se autoafirmar. Você se sente superior ao outro. E isso, então, acaba fazendo com que haja aqui um processo de hierarquia. E isso não é legal. Eu sempre acho que eu considero a autoestima, estimar você, preservar você, zelar, ser responsável pela sua parcela, da sua verdade benéfica na vida e nas relações com o seu meio, muito mais importante do que a vaidade. É importante que você se sinta bem? É claro que é importante que você se sinta bem no seu corpo, na sua autoimagem. E para isso convém que você tenha alimentação saudável, que você faça ginástica, que você exercite a sua mente com pensamentos positivos, que você exercite o seu emocional com sensações prazerosas na relação com o mundo. Eu sei que, por vezes, não é possível de viver isso numa constância, porque nós todos oscilamos e não existe um botão para você apertar. Eu digo sempre, não existe um botão. Era ótimo, né? A gente ia lá programava. Não existe. Então, eu sei que isso é um processo contínuo. Tem que saber lidar com isso, né? Uma boa dica é, quando você está se sentindo um pouco para baixo, respire, vai correr, vai passear, vai dar uma volta, vai andar no sol. Isso são coisas simples, mas que trazem uma boa energia. Aí a Socorro Alencar, ela é lá de Fortaleza, ela fala assim: eu tenho 69 anos e muitas vezes eu me programo para sair à noite com as amigas, mas na hora eu desisto por um medo inexplicável. Será a falta de costume? Porque a pessoa com a idade, ela vai se acomodando um pouco na sua zona de conforto, naquilo que faz ela se sentir bem, que ela não precisa fazer esforço. Ela vai perdendo a habilidade de saber comunicar, expressar, trocar. Os interesses dela vão ficando muito restritos à sua própria realidade. E aí, num contexto social que ela tem que desempenhar um papel social de integração, de união e de troca, por vezes, ela tem esse medo de talvez não seja aceita ou talvez não seja compreendida. Lembre-se, não se preocupe com isso, fale a sua verdade, diga aquilo que você pensa, aquilo que você acha, é o seu ponto de vista. Lembrando que quem ama e aceita, vai aceitar você como você é. Quem não sabe amar, não vai te aceitar como você é. Essas pessoas, eu acho que a gente não tem que dar muito valor. A gente dá valor para o que tem valor. E o que tem valor é a vida, é o amor, é a alegria, é a felicidade. Faça um esforço
respire, vem esse pensamento, vem essa sensação e diz assim, não, não vai, fica em casa, tá melhor aqui, olha, fica assistindo a novela, entre nesse filme ilusório de faz de conta que você está participando da vida desses personagens nessas novelas e fique aí quietinho. Você tem que romper com isso. Respire, coloque uma roupa, relaxe, se coloque bonita dentro das suas capacidades, aceitando aquilo que você é e vá pra luta, vá pra rua. Tem que ir pra rua. Agora a Patrícia, ela também quer uma dica pro bem-estar dela. Ela diz, eu tenho 63 anos, eu gosto de dançar muito, mas ultimamente eu tô muito parada, o que fazer? Faça um curso de aula de dança, faça um curso de alguma coisa. A dança ela é muito importante, lembre-se, o movimento libera energia, a estagnação cria inércia, viver é movimento, não movimento é morte. Então é importante que você dance, que você caminhe, que você corra, que você faça atividades, porque isso faz com que o seu sistema endócrino, todo o seu sistema energético contribua para bem-estar e alegria. Portanto, tem que se movimentar, não pode parar, parar é morrer. Dance. Eu lembrei, a dança da ou dance ou vai dançar, né? Tem uma música assim, dance. A dança do quê? Da mãozinha, dance. A dança da mãozinha. E no final vai dar uma rodadinha. Dance. É o seguinte, a Maria Odete, ela é de Gravataí, ela diz assim, eu tenho 51 anos, gosto da vida, mas tenho muita alteração de humor. Tem coisas que me irritam muito. Eu não era assim quando eu era mais jovem. O que fazer para acabar com isso? Então, tudo é como se fosse uma espécie de músculo. Se você não exercita a sua musculatura, aquilo vai atrofiando. Então você tem que exercitar o seu bem-estar, a sua alegria, tem que trazer coisas novas. Por vezes a pessoa pode ter algum tipo de padrão lá no inconsciente dela, então talvez ela precise de algum tipo de ajuda externa, pode de um terapeuta. Pode estar no inconsciente e virar uma velha rabugenta? Pode. Assim, eu sou especialista no inconsciente, né? Eu ajudo pessoas do mundo todo, né, com consultas até inclusive pela internet. E eu tenho deparado que muito desses conflitos, que às vezes a pessoa nem percebe que ela tem, e muitos desses traumas que ela também nem percebe que ela adquiriu, estão presos no seu inconsciente. E aí é uma tendência dela começar a ficar remoendo as coisas, não aceitando as coisas, não perdoando as coisas, ficando um pouco mais azeda. Aí começa a compensar comendo doces, começa a compensar com a comida, porque dá uma sensação de saciedade. Você também não pode fazer por aí. Então, há uma tendência aqui com a idade de você começar a criar esse processo mais lento. Vamos embora, tem que se motivar, vai fazer atividades. Eu sempre gosto de dar uma dica para as minhas clientes e para os meus clientes. A vida social e o lazer, ele precisa de uma atividade por semana. Eu não estou dizendo para você fazer todo dia, mas se programe. Uma vez por semana, você vai fazer uma coisa que te dê prazer e alegria. Faça isso. Você vai ver que naquele momento você vai liberar uma energia boa. E isso pode contribuir para que o seu mês seja um mês mais agradável. Vê se você precisa complementar alguma coisa, mas eu acho que você já responde a Ivani de Diadema. Porque ela fala assim, eu acho que devo cuidar da família o tempo todo. Eu não tenho amigos, não saio de casa, não durmo à noite, estou sempre cansada. Eu quero ser feliz, ainda tenho 55 anos, como eu devo agir? Então ela está dando toda a energia dela para a família e ela está dando muito pouca energia para ela mesma. Aí o que acontece? Chega no final do dia, ela está exaurida, ela não tem energia, ela morre à noite e ressuscita de manhã, que é uma sensação de morte e de ressuscitar quando acorda de manhã. Então ela precisa fazer coisas para o seu prazer, para a sua alegria. Você tem que se perguntar assim, eu quero fazer isso? Isso é importante para mim? Isso vai me dar alegria? Vai me dar satisfação? Ou eu só estou promovendo isso porque eu quero me sentir útil e valorizado pelos outros e eu estou esquecendo que a minha satisfação é importante aí no processo? Se a resposta for, você não está lembrando de você, esqueça, porque os outros não vão lembrar de você, porque se você esquecer de você, os outros vão esquecer de você também, porque você é que tem que se fazer ser lembrada. Muito bom. Adoro que ele faz a gente puxar a responsabilidade pra gente mesmo, que é isso aí, a gente é responsável pela nossa vida, né? Maria de Fátima Tufino, ela é de Londrina, e ela fala, não sei o que acontece comigo, tem dias que eu quero ficar quietinha, não quero conversar com ninguém, sinto muita tristeza. Eu tenho 60 anos, faço academia todos os dias. Será que a vida vai ser assim de agora em diante?
a vida vai ser aquilo que você se acostuma a manifestar. Se você cria um comportamento repetitivo, o seu sistema, ele vai criar uma rotina. O cérebro, ele tem uma tendência de criar rotinas. Você tem que bloquear essas rotinas. Portanto, claro que você parado, sem fazer nada, o seu cérebro, ele automaticamente só vai se preocupar com a sua manutenção fisiológica. Então, ele vai fazer você relaxar, vai lhe dar um pouco de preguiça. Então, mas lembre-se, você não é só um cérebro, você é uma alma, você é um espírito, você é um ego, você é uma persona, você tem um emocional, você tem um monte de aparatos aí dentro de você que precisam ser exercitados. Então, precisa romper com essa barreira dessa estagnação. Tem que criar ações. Mas você falou que a partir dos 50 anos tem uma tendência da depressão, a gente sabe que tem uma queda hormonal que pode desencadear essa sensação de tristeza. É importante também lembrar, para todos que estão assistindo, que a gente nessa época precisa dar uma passadinha no médico, precisa pedir para que ele peça os exames hormonais. Dá uma olhada como é que tá tudo isso, né, Hoje em dia a nossa ciência, né, ela desenvolveu bastante, né? Então, eu acho que tudo é válido. Acho que é importante que você vá no seu médico com a sua frequência, veja como é que estão as suas taxas hormonais. É importante que você faça uma meditação, é importante que você faça uma aula de dança, é importante que você caminhe, é importante que você saia no sol. Vitamina D traz ânimo, portanto você precisa pegar sol, né? Então, ou seja, contribua, faça a sua parte. Não pode estar na inércia, isso não pode. Muito bem. Eu queria ficar conversando com ele a tarde toda, mas você pode conversar com ele através do site, através do Instagram, do Facebook, é Carlos Florencio Oficial, no Insta e no Face, Carlos Florencio Oficial. Você pode marcar um bate-papo no Tete a Tete no 011 4106 4141, 011 4106 4141 ou no site carlosflorencio.com.br. Muito obrigada. Obrigado. Sempre uma alegria muito grande, muito aprendizado estar com você. Obrigado. Até a próxima. Tudo de bom. E vamos viver as fases. E vamos!